Pessoal, vamos dar continuação aí à parte 3 da nossa aula 8. Google Sala de Aula, aula 8, moda, média aritmética e mediana. Moda e média aritmética nós já falamos em parte. Sobre a média aritmética ainda falta a média aritmética ponderada, que é dela que nós vamos falar agora. Deixei aí transcorrer o tempo normal. Bom, já falamos sobre moda, média aritmética e agora a média aritmética ponderada. O que nós vimos sobre a média aritmética? Nós vimos que na média aritmética basta nós juntarmos a quantidade de valores, juntamos, somamos, né? Salário de janeiro, mais salário de fevereiro, mais salário de março, mais salário de abril, mais salário de maio. E divide por 5, né? O que está escrito aqui embaixo, olha. Divide por 5. Por quê? Porque eram 5 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Por isso que divide por 5. Soma tudo e divide por 5. O que muda em relação à média aritmética ponderada? Qual a diferença entre a média aritmética e a média aritmética ponderada? A aritmética, o peso de cada valor é o mesmo. Agora, na média aritmética ponderada, cada valor tem um peso diferente. Naquele meu exemplo de ter 4 notas para gerar a média do bimestre. Olha só, 4 notas para gerar a média do bimestre. Imagine que a média do bimestre vai ser composta por uma prova que vale de 0 até 10, e dessa prova que vale de 0 até 10, você tira 7. E aí depois vai ter outra prova que vale também de 0 até 10, e nessa você tira 6,5. E depois um trabalho que vale também de 0 a 10, e nesse você tira 8. Foram 3 atividades diferentes. Então o que a gente faz na média aritmética? Pega o valor de cada nota tirada e depois divide por 3. Isso daqui é a média aritmética. Soma os valores e divide por 3. Ok? Agora, se eu tivesse... Observe aqui que cada uma das atividades vale de 0 a 10. Cada uma delas vale de 0 a 10. Veja que todas as atividades valia o mesmo pontuação. Cada atividade dessa valia 10, valia de 0 a 10. Isso daqui é média aritmética. Na média aritmética, todos os valores valem o mesmo tanto. O primeiro valor que tirou 7 valia 10. O segundo valor que tirou 6,5 valia 10. O terceiro valor que tirou 8 valia 10. Então todos os valores valiam o mesmo tanto. É diferente na média ponderada, aonde os valores não valem exatamente o mesmo tanto. Imagine então que vai continuar tendo 3 atividades. Vai continuar tendo uma prova, vai ter uma prova, depois vai ter outra prova e depois vai ter um trabalho. Ok? Vai ter 2 provas e um trabalho. Bom,
Suponha que a primeira prova valha de 0 a 4. Vale de 0 a 4. E suponha que a segunda prova valha de 0 a 8. E suponha que o trabalho valha de 0 a 5. O trabalho valha de 0 a 5. Tá vendo que agora cada uma tem um valor diferente? A primeira prova vale 4, a segunda prova vale 8, a terceira prova vale 5. Aí tu me diz, professor, mas vai dar mais de 10 pontos. Claro, porque aí vai ser feito agora a média ponderada. Então vamos lá, na prova que valia 4, a pessoa vai e tira 2,5. Na prova que valia 8, a pessoa vai e tira 6. E na prova que valia, no trabalho que valia 5, a pessoa vai e tira 3. Como é que a gente faz esse cálculo aqui nesse caso agora? É diferente do anterior, porque são valores, pesos diferentes para cada um, não é? Então isso vai ser feito da seguinte forma, veja bem. Nós vamos pegar quanto valia a primeira prova valia 4. E multiplica pelo quanto tirou. Bom, tirou 2,5, valia 4, tirou 2,5. Pega isso mais, mesma coisa na outra. Pega quanto valia 8, né? Valia 8, vezes o quanto tirou, 6. Mais, faz a mesma coisa para o outro. Pega quanto valia 5, vezes 3. Sempre quanto vale vezes o valor que tirou. Pega isso tudo aqui e divide pelo quanto de atividades que foram. Foram 3 atividades diferentes. Beleza? Agora a gente resolve. 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 vai dar 10. Mais 8 vezes 6, né? Que vai dar 48. Mais 5 vezes 3, que vai dar 15. Isso daqui divide por 3. Vamos lá. 10 com 48 é 58. 58 com 15 é 73. E isso dividido por 3. 73 não dá exatamente para dividir por 3, né? 2 vezes 3, 6. Sobe 1, baixa 1. Aí o 3 vem lá 13. Quem chega mais perto é o 4 vezes 3, que dá 12. Sobra 1 ainda. Coloca mais um 0 e vai a vírgula. Então veja que exatamente o que está sendo explicado aí no exemplo do livro. Ó. A média ponderada é um tipo de média aritmética em que são atribuídos pesos aos valores. Olha só. Em um curso técnico para aprovação em uma disciplina, os alunos passam por 3 avaliações. 3 avaliações. A primeira, peso 1. A segunda, peso 2. E a terceira, peso 3. Um aluno tirou 5 na primeira, então vai ser 5 vezes 1. Tá aqui, ó. 7 na segunda, se o peso era 2, então 7 vezes 2. 8 na terceira.
Então 8 vezes 3. Veja só, o peso da primeira era 1, o peso da segunda era 2, o peso da terceira era 3. Veja bem, acompanhe. A primeira tem peso 1, ele tirou 5, então 5 vezes 1. A segunda tem peso 2, e ele tirou 7, então 7 vezes 2. A terceira tem peso 3, e ele tirou 8, então 8 vezes 3. Pega o valor tirado em cada uma, vezes o peso que cada uma tem. Pega isso e divide pelo somatório dos pesos. A primeira tinha peso 1, a segunda peso 2, a terceira peso 3. Então o que o cara fez? 1 mais 2 mais 3, que dá 6. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Pega os resultados aqui, ó. 5 vezes... pega os resultados. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. 5 mais 14 mais 24, que deu 43, né? Essa é a situação. Multiplica cada valor pelo seu respectivo peso e divide pelo somatório dos pesos, tá? Divide pelo somatório dos pesos, beleza? Logo nesse meu primeiro exemplo tem que ser consertada uma situação, porque aqui não é dividido por 3, como na média aritmética divide pela quantidade, não é? Na média aritmética divide pela quantidade de valores. Por exemplo, são 3 valores, né? 2,5 vezes 4 vezes 8, 3 vezes 5. Beleza. Aí estão aqui os respectivos valores para isso. Só que aqui a gente não divide por 3 pelo fato de ser 3 valores. Nós precisamos somar 2,5. Aqui a gente soma o 2,5. Né? Pega o 2,5 mais o 6 mais o 3. Sai somando os valores. 2,5 mais 6 mais 3. Sai somando os valores. E aí, quanto que deu? 6 com 3 vai dar 9. 9 mais 2,5 vai dar 11,5. Então, o valor que vem aqui embaixo não é 3, é 11,5. Já que a gente tem que somar os pesos e colocar embaixo. Então, 11,5. Aí é só fazer 73 dividido por 11,5, que a gente vai saber qual foi a média que a pessoa teve, ok?